A crise da esquerda brasileira não pode ser pensada separadamente da crise política, da crise da democracia brasileira, que chegou agora no seu ápice. Eu acho que o governo Bolsonaro ele é a exacerbação de uma crise da democracia que, inclusive, abre caminho para o autoritarismo, para uma autocracia, que é algo que a gente tem visto acontecer em outras partes do mundo. Eu acho que tem 3 atos principais da crise da democracia brasileira, que eu diria que um é 2013, outro é 2016 e outro é 2018. Em cada um deles tem um ator fundamental, um ator político que é, digamos assim, o protagonista dessa crise. Eu acho que em 2013, eu vejo 2013 de uma maneira muito positiva. Eu acho que foi uma mobilização por mais democracia, por um aprofundamento da democracia, e acho que o PT, no poder, não soube ler. Nenhum ator no sistema político soube ler bem 2013. Nesse segundo momento, 2016, foi o momento do golpe. E aí eu acho que um dos atores, dos fiadores do golpe, foi o PSDB, e esse momento de esgarçamento da crise da democracia aprofundou, aí sim, por dentro do sistema político, essa crise. E o terceiro ato, todos nós sabemos, foi a eleição de Jair Bolsonaro. Eu acho que talvez a gente possa dizer que cada um desses atos está associado a uma instituição invisível da democracia, que é, em 2013, a confiança que se rompeu, a confiança entre a população e o sistema político. Em 2016, uma crise de legitimidade, que é desse jogo legítimo entre situação e oposição, entre maioria e minoria, e ali eu acho que o PSDB não jogou esse jogo de oposição, ele quis, inclusive, contestar a eleição, e, finalmente, em 2018, uma crise de autoridade, porque a falta de autoridade política do governante como representante leva ao autoritarismo, que é o que Bolsonaro representa, na minha opinião. O sistema político como um todo está desacreditado. E ele está desacreditado porque o que diferenciava esquerda e direita desapareceu. A esquerda ela se estabeleceu historicamente como o campo político que oferecia direitos sociais. Essa, assim, durante todo o século XX, essa era a identidade política da esquerda. Ela foi, num processo cheio de idas e vindas e muito complicado, ela foi mordendo um pedaço da riqueza nacional por meio do orçamento público e distribuindo isso por meio de programas sociais, introduzindo mais justiça social. Os recursos que estavam livres para você fazer novas políticas públicas, eles começaram a se exaurir. E nesse momento, esquerda e direita ficaram muito pouco diferentes. Essa crise que a gente vivencia, tipicamente nos anos 90, com o novo trabalhismo inglês, com o governo Clinton, onde esquerda e direita parece que estão mais ou menos fazendo políticas muito semelhantes. Tem uma certa leitura que diz que essa situação era uma espécie de traição, uma espécie de falta de programa ou falta de garra política, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que o orçamento público estava muito reduzido e não havia espaço fiscal para fazer nada. Inclusive, é um dilema que só se aprofundou com o decorrer do tempo. Esquerda e direita ficam muito iguais e a confiança nos partidos políticos, a confiança nos políticos e a confiança nas instituições governamentais vai caindo. E quando a esquerda entra em crise, a direita também entra em crise, porque é um sistema relacional na qual um precisa se diferenciar em oposição ao outro. Eles ficam muito iguais, as diferenças elas passam a ser muito sutis. O grande desafio da esquerda é entender que esse novo campo político que foi forjado no seio dessa crise privilegiou os conservadores. Os conservadores estão sabendo jogar melhor esse jogo, porque eles criaram uma espécie de antagonismo das guerras culturais, na qual eles se apropriaram eles se apresentaram como defensores de um conservadorismo popular e apresentaram a esquerda como como uma espécie de elite que está querendo impor à sociedade valores que não são dela. E se a gente não conseguir escapar dessa armadilha que foi desenhada nessa crise, a gente vai ter que aturar durante muitos anos esses governos conservadores autoritários.